O silêncio do restaurante Olimpo, um verdadeiro santuário de mármore e prataria fina, foi subitamente estilhaçado por um grito carregado de veneno e desprezo. Ricardo, o gerente impecavelmente trajado em um terno de 3 peças cinza chumbo, apontava o dedo trêmulo de indignação para um senhor de idade que permanecia imóvel perto da mesa central. "Saia agora daqui, seu mendigo!" berrou Ricardo, sua voz ecoando pelas paredes adornadas com folhas de ouro e fazendo os talheres de cristal pararem no ar. "Você está sujando o ambiente com essa sua presença deplorável. Este lugar é destinado apenas para pessoas de classe e relevância social, não para lixo de rua como você." O Sr. Samuel não se moveu 1 milímetro sequer. Ele apenas observou o homem à sua frente com uma calma que parecia quase sobrenatural diante de tamanha humilhação pública. Seus olhos, profundos e marcados pelo tempo, não mostravam fagulhas de raiva, mas sim uma espécie de observação clínica, como se estivesse estudando um espécime curioso. Ao redor, os clientes da elite, envoltos em sedas e perfumes importados, assistiam à cena com um desdém mal disfarçado. Alguns tapavam o nariz com lenços finos, enquanto outros sussurravam comentários maldosos sobre como a segurança do estabelecimento havia falhado drasticamente em permitir que alguém com sapatos tão gastos e uma jaqueta visivelmente antiga entrasse no recinto sagrado do consumo de luxo. Ricardo, sentindo-se validado pelo apoio silencioso de seus clientes habituais, inflou o peito com arrogância, sem saber que aquele momento exato marcava o início da ruína de tudo o que ele acreditava ter construído com sua tirania. O que o gerente não percebia, em sua cegueira movida pelo status, era que a vingança que se aproximava não seria um ato de violência ou gritaria, mas uma lição de moral devastadora que abalaria as fundações daquele império. Sr. Samuel tinha o poder de apagar a carreira de Ricardo com um único comando, mas ele preferia o silêncio estratégico. Antes de continuarmos esta história impressionante sobre as aparências que enganam, aproveite para se inscrever no canal e nos conte aqui nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Para compreender como o Sr. Samuel foi parar naquela situação de vulnerabilidade aparente, precisamos retornar ao amanhecer daquele mesmo dia. Ele acordou em seu apartamento simples, uma residência modesta que contrastava com as mansões que outrora possuiu. Anos atrás, Samuel era um dos homens mais influentes do país, um magnata cujas decisões moviam mercados inteiros. No entanto, a perda de sua amada esposa Helena mudou completamente sua perspectiva sobre a existência. Antes de partir, ela lhe fizera um pedido sussurrado que se tornara sua bússola moral. "Samuel, não se perca no brilho falso do ouro. Prometa-me que verá o mundo como ele realmente é, sem os filtros da riqueza." Desde então, Samuel adotou uma vida de simplicidade deliberada. Ele não usava suas roupas gastas por falta de recursos. Ele possuía bilhões em contas internacionais, mas para testar a humanidade genuína das pessoas ao seu redor e honrar a memória de seu único amor. Naquela manhã de terça-feira, um sentimento de nostalgia o guiou até o centro da cidade. Ele decidiu visitar o restaurante que ele mesmo ajudou a financiar anos atrás, por meio de um fundo de investimento silencioso. O local deveria ser o ápice da hospitalidade e excelência, um legado de seu esforço para criar espaços onde cada ser humano fosse acolhido com dignidade. Samuel queria ver, com seus próprios olhos e sem o disfarce de sua posição social, como esse legado estava sendo mantido. Ele queria saber se o coração do negócio ainda batia com o calor humano, ou se havia se tornado frio como as estátuas de mármore que adornavam a fachada opulenta. Ao chegar diante das portas de vidro temperado, o contraste foi imediato. O Sr. Samuel, com seu boné simples e sua postura humilde, foi barrado pela recepcionista antes mesmo de tocar na maçaneta. A jovem seguia à risca as ordens rigorosas de Ricardo.
Aparências são tudo. Nunca deixe o padrão cair. Ela olhou para as roupas de Samuel com uma careta de desgosto absoluto e estendeu o braço, impedindo sua entrada como se estivesse diante de uma ameaça. Samuel tentou explicar que gostaria apenas de uma mesa para almoçar, mas o desprezo já havia se instalado. Foi nesse instante que Ricardo, ouvindo o início do tumulto na entrada, saiu de sua sala luxuosa para limpar o ambiente, dando início ao confronto que mudaria sua vida para sempre. Ricardo não se deu por satisfeito com os gritos iniciais que atraíram a atenção de todos os presentes. Ele começou a circular o Sr. Samuel com um ar de superioridade quase teatral, como um predador que saboreia a vulnerabilidade de sua presa antes do golpe final. Com um sorriso de canto carregado de veneno, ele apontou para os sapatos de couro gasto do idoso, que carregavam a poeira de uma longa caminhada reflexiva pela cidade. O contraste era brutal. Os sapatos de Samuel pareciam uma afronta direta ao solo sagrado de mármore italiano que brilhava sob os lustres de cristal. Ricardo fez questão de falar mais alto, garantindo que os clientes das mesas de canto, que observavam por cima de suas taças de vinho caro, pudessem ouvir cada palavra. Ele sugeriu, com uma risada seca, que Samuel deveria procurar os abrigos de caridade localizados a algumas quadras dali, onde certamente encontraria uma sopa gratuita que combinasse melhor com sua estética deplorável. O senhor Samuel sentiu um peso gélido acomodar-se em seu peito, mas não era a ferida do ego ou o ardor da raiva que o incomodava. Era uma decepção profunda e melancólica. Ele olhava para Ricardo e via não apenas um gerente, mas um sintoma de um mundo que havia perdido a capacidade de enxergar a essência humana através das camadas de tecido e etiquetas de grife. Aquilo que Samuel e sua falecida Helena tanto temiam havia se concretizado no coração do empreendimento que ele mesmo ajudara a erguer. O luxo havia transformado seres humanos em monstros de arrogância, incapazes de oferecer um mínimo de dignidade a quem não portasse um relógio de ouro. Samuel lembrou-se do pedido de sua esposa e manteve-se firme, embora o ambiente parecesse estar se fechando contra ele. Com as mãos levemente trêmulas, mas firmes em seu propósito, Samuel retirou do bolso da jaqueta um pequeno papel dobrado. "Eu tenho uma reserva", disse ele com uma voz que, embora baixa, possuía uma ressonância de autoridade que fez o burburinho do salão cessar por um instante. Por um breve segundo, o rosto de Ricardo vacilou, mas a arrogância rapidamente retomou o controle. Ele arrancou o papel das mãos calejadas do idoso, sem sequer se dar ao trabalho de ler o nome impresso. Com um gesto lento e deliberadamente insultuoso, ele rasgou o documento em pequenos pedaços, deixando os fragmentos caírem como neve suja sobre o tapete persa impecável. Para Ricardo, aquele papel era apenas um lixo nas mãos de um indigente, e ele alegou diante de todos que pessoas daquela laia não faziam reservas, mas sim pedidos de esmola. A cena era de uma injustiça tão latente que o ar no restaurante parecia ter ficado mais denso e difícil de respirar. É impossível não sentir uma pontada de indignação ao ver a dignidade de um homem sendo testada dessa forma gratuita. Se você também acredita que o respeito deve ser a base de qualquer relação humana, independentemente do que alguém veste, não esqueça de deixar o seu gostei neste vídeo. Sua curtida é um apoio à integridade que o Sr. Samuel representa neste momento difícil. Em vez de revidar com a mesma moeda de ódio, Samuel apenas respirou fundo e fez um pedido simples, quase humilde. Ele disse que o dia estava quente e que a caminhada fora longa, pedindo apenas um copo de água antes de se retirar. Ricardo, em um ato final de crueldade que chocou até mesmo os clientes mais indiferentes, enfiou a mão no bolso de sua calça de alfaiataria e retirou algumas moedas de metal barato. Ele as arremessou ao chão, fazendo-as tilintar de forma humilhante aos pés de Samuel. "Vá comprar sua água na rua, velho."
sentenciou o gerente com um desprezo absoluto, ordenando que ele saísse antes que a polícia fosse acionada por invasão de propriedade privada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Samuel, com uma elegância e calma que nenhum terno caro poderia comprar, dobrou os joelhos e se abaixou. Ele recolheu cada uma das moedas com uma paciência infinita, limpando-as cuidadosamente na manga de sua jaqueta velha antes de guardá-las. Quando se levantou, ele não olhou para o chão, mas fixou seus olhos nos de Ricardo com uma intensidade sobrenatural. Ele se aproximou o suficiente para que o gerente pudesse sentir a força de sua presença e fez uma única pergunta que fez o sangue de Ricardo gelar. Você sabe quem construiu as fundações deste lugar? Ricardo, você sabe quem colocou o primeiro tijolo e sonhou que este espaço seria um porto seguro de hospitalidade para todos? O gerente riu, sem saber que aquela pergunta era o último aviso antes do colapso total de sua autoridade. O palco estava montado para uma revelação que faria o mármore do restaurante Olimpo tremer. O riso de Ricardo ainda ecoava pelas paredes de mármore quando o senhor Samuel, com uma calma que parecia emanar de outra dimensão, levou a mão ao bolso interno de sua jaqueta gasta. Não havia pressa em seus movimentos, apenas a determinação de quem já havia visto o auge e o abismo. Ele retirou um celular de modelo antigo, cuja tela levemente arranhada contrastava com a tecnologia de ponta que cercava os clientes nas mesas vizinhas. Sem desviar o olhar de Ricardo, que ainda ostentava um sorriso vitorioso e cruel, Samuel discou um número que ele conhecia de cor. O silêncio no salão tornou-se absoluto, quebrado apenas pelo som metálico das teclas. Ele encostou o aparelho no ouvido e, após apenas 2 toques, falou com uma voz que possuía o peso de uma montanha. Arthur, estou no Olimpo. A hospitalidade que construímos aqui se transformou em cinzas de arrogância. Venha buscar o que restou da sua gestão, pois o legado que deixamos para trás foi traído hoje, disse Samuel, encerrando a ligação sem esperar por uma resposta ou justificativa. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um pressentimento gélido que o fez vacilar por um instante, mas o orgulho ainda era sua armadura. Ele começou a ridicularizar a cena, alegando que o velho estava apenas encenando um teatro patético para ganhar tempo. No entanto, o deboche foi silenciado de forma abrupta quando o telefone pessoal de Ricardo, guardado em seu bolso de alfaiataria fina, começou a vibrar com uma insistência furiosa. Era o toque reservado exclusivamente para o proprietário do grupo investidor. As mãos de Ricardo, antes firmes e autoritárias, começaram a tremer de forma visível para todos os presentes. Ao atender, o rosto do gerente passou do vermelho da raiva para um pálido cadavérico. Do outro lado da linha, a voz de Arthur não era apenas de comando, era de puro pânico. Ele revelou que o homem que Ricardo acabara de humilhar, chamando de mendigo e expulsando como um estorvo, era ninguém menos que o Sr. Samuel, o sócio majoritário e fundador silencioso de toda a holding. Samuel era a mente que financiava o império e a razão pela qual Ricardo tinha uma carreira. O telefone quase escorregou dos dedos suados do gerente, que olhou para o idoso diante dele como se estivesse vendo uma divade severa. A atmosfera no restaurante mudou instantaneamente. Os clientes, que antes observavam com desdém, agora baixavam os olhos, tomados por uma vergonha coletiva e esmagadora. Ricardo tentou balbuciar desculpas, caindo em uma súplica desesperada que beirava a humilhação, mas Samuel levantou a mão pedindo silêncio. A sua riqueza é de vidro, Ricardo, começou Samuel, sua voz preenchendo o salão como um julgamento final. Ela brilha sob as luzes artificiais, mas se estilhaça ao primeiro toque da verdadeira realidade humana. Hoje, a sua arrogância foi o martelo que quebrou tudo o que você pensou ter construído. Eu não vou te demitir com gritos ou cenas dramáticas,
pois a sua própria consciência será o seu pior juiz. Vou deixar você ver, de fora, como este lugar voltará a florescer sob o comando de alguém que entende que servir é uma honra e não um fardo imposto aos outros. Samuel caminhou até o centro do salão e olhou para as moedas que Ricardo havia jogado ao chão minutos antes, as mesmas que ele havia recolhido com tanta paciência. Ele pegou uma delas e a colocou suavemente sobre a mesa principal, onde a prata brilhava. Guarde isso como um lembrete, disse ele a Ricardo, que agora parecia pequeno e insignificante. Você vai precisar de muito mais caráter do que de dinheiro de agora em diante. O respeito não é algo que se exige com um cargo, é algo que se cultiva com cada gesto de decência. A cena era de uma força moral tão profunda que ninguém se atreveu a dizer uma palavra enquanto o Sr. Samuel se preparava para partir. Você já foi julgado pela sua aparência ou viu alguém ser tratado injustamente por não se encaixar em um padrão de luxo? O que você faria se estivesse no lugar do Sr. Samuel e tivesse todo esse poder em suas mãos? Compartilhe sua história nos comentários, pois é através dessas reflexões que mudamos a forma como enxergamos o próximo. Samuel saiu do restaurante Olimpo, deixando para trás um rastro de silêncio e reflexão em todos os presentes. Ele caminhou para a rua, sentindo o ar fresco e o sol em seu rosto, com a paz de quem manteve sua promessa de ver o mundo como ele realmente é. A narrativa encerra-se com a certeza de que a verdadeira dignidade reside na capacidade de manter a paz interior enquanto o mundo tenta roubar sua humanidade. O verdadeiro valor de um homem não pode ser comprado nem rotulado. Ele é conquistado através da coragem de ser simples em um mundo que muitas vezes esqueceu o significado da bondade e do respeito genuíno.